Grimório, Livro das Sombras, Livro das Bruxas. Será que é tudo a mesma coisa ou será que são livros diferentes? Hoje vou explicar a diferença entre estes três, talvez 4 livros dentro da bruxaria. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a tua bruxa solitária favorita ou não. E hoje sim vamos falar sobre estes 4 livros dentro da bruxaria e que às vezes podem trazer aqui uma pequena confusão entre eles. Então, Grimório, Livro das Sombras, Livro das Bruxas e um possível diário mágico, aqui como 4º livro, vamos conversar sobre eles. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu quero relembrar que, historicamente, estes livros não existiam assim com esta definição toda bem categorizada, não é? Tão bem definida. O que acontece é que antigamente, eu digo antigamente assim, em séculos anteriores, obviamente, não, pelo contexto social, não era possível nós termos tantos livros assim, porque se fosse preciso esconder alguma coisa, aliás, que muitos dos ensinamentos eram passados de boca a boca, não é? Por questões óbvias, certo? Mas era muito mais difícil esconder os livros, então não iriam ter, ou cadernos, não é? Não iriam ter tantos livros assim. Então esta divisão foi criada agora mais recentemente e ficou popularizada através da Wicca e através do Gardner, quando criou toda estes rótulos, podemos dizer assim. Se bem que Grimório já existia, mas não com esta definição, ou não com esta divisão que existe hoje. Então havia uma mistureba dentro do Grimório, entre os conceitos, entre os conhecimentos, a prática espiritual, as ritualísticas, e estava tudo dentro do mesmo livro, do mesmo caderno. Então aquilo que nós vamos falar hoje é uma divisão e é uma distinção criada mais recentemente pela bruxaria moderna. Então vamos lá. Daquilo que eu me tenho apercebido, nós temos duas vertentes, não é? 2 conceitos para estes livros, para dar nomes a estes livros. Temos a primeira vertente, em que nós falamos sobre o Grimório, o Livro das Sombras e o Livro das Bruxas, e temos uma outra vertente em que se fala do Grimório, do Livro das Sombras e do Diário Mágico. E aqui vai alterar um bocadinho a definição de cada um. Então, dentro da primeira vertente, nós temos o Grimório, o Livro das Sombras e o Livro das Bruxas, sendo o Grimório o lugar, ou o livro, em que se é utilizado para criar e para colocar as ritualísticas, ou seja, não é a parte prática, mas não é o conhecimento teórico. Seria ali o intermédio, é o ritual estruturado, portanto, depois de termos a base, depois de nós termos estudado sobre os fundamentos ou as bases dentro da nossa vertente, nós vamos pegar nisso e vamos criar, estruturar ali um ritual e vai ficar dentro do Grimório, não é? Segundo esta vertente. Entretanto, nós temos o Livro das Sombras, que seria a parte prática da coisa, ou seja, onde eu vou colocar todas as minhas experiências que eu tenho, incluindo os sonhos, os sinais, sincronicidades do universo, todos os resultados que eu obtenho ou que não obtenho, que também é um resultado, não obter resultado, não é? Mas vamos colocar dentro do Livro das Sombras. E o Livro das Bruxas seria então o tal do caderno com conhecimento teórico, onde eu vou juntar, compilar tudo aquilo que eu vou aprendendo ao longo da minha caminhada, da minha jornada. Esta seria a primeira vertente. Então, dentro desta primeira vertente, nós temos o Grimório, que seria o Manual de Magia, o Livro das Sombras, que seria o Diário Mágico, e temos o Livro das Bruxas, que seria então o livro do conhecimento. Para a segunda vertente, nós temos então o Grimório, o Livro das Sombras e o Diário Mágico. Como é que isto pode parecer a mesma coisa, mas não é, porque vai alterar aqui um bocadinho a definição do Grimório e do Diário Mágico. Então, o Grimório passa a ser o livro onde há o conhecimento. Então, em vez de ser o livro onde nós temos as instruções de magia, onde nós temos os rituais, ou melhor, sim, cada ritual, não é? Ali estruturadinho, ali o método, o passo a passo, nós vamos ter aqui a parte teórica. O Grimório passa a ser o livro do conhecimento teórico, onde nós vamos colocar todo o nosso conhecimento, aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada, e funciona como a nossa base para nós depois formarmos o nosso ritual, para nós depois formarmos a nossa prática mágica.
O livro das sombras seria então o nosso livro, portanto esta definição não altera assim tanto do livro das sombras, seria o livro onde vamos colocar todas as nossas ritualísticas na prática, toda a nossa experiência com as ritualísticas, portanto as ferramentas que nós utilizamos, as adaptações que precisamos de fazer, os resultados que obtivemos ou que não obtivemos, tudo isso vai estar dentro do livro das sombras e o Diário Mágico vai passar a ser o livro de acompanhamento do nosso desenvolvimento espiritual. Então nós vamos ter não necessariamente os rituais, mas nós vamos ter ali os nossos sonhos, os sinais de sincronicidades, vamos ter ali os nossos pensamentos, aquilo que nós vamos colocando, ou que vamos pensando, ou que vamos desenvolvendo em termos de ser espiritual, portanto, na nossa jornada espiritual. São conceitos ligeiramente diferentes de uma vertente para a outra. Na minha visão, não é? Enquanto bruxa pagã e natural, isto para mim são rótulos, que não servem para muita coisa a não ser para rotular. Ok? Portanto, eu utilizo aqui o Grimório e o Livro das Bruxas. Portanto, eu não chamo propriamente de Grimório, nem chamo propriamente de Livro das Bruxas. Eu misturo os dois. Então, para mim, eu tenho um caderno, são cadernos, não é? Para mim, eu tenho um caderno em que coloco, aliás, alguns cadernos onde eu coloco o meu conhecimento teórico. Então, eu tenho um com as bases da bruxaria. Eu tenho um que tem a roda do ano, que tem os elementos, os elementais e coisas assim do género. E tenho um outro caderno, ou um outro livro das bruxas, não é? Ou um outro grimório, onde eu coloco somente ervas, como trabalhar com as ervas, como fazer as tinturas, como fazer os óleos e coisas do género, que eu ainda estou a montar, porque o que eu tinha anteriormente era... as ervas estavam todas misturadas, portanto, a associação com as ervas, as correspondências com as ervas estava misturado estava no grimório normal. E eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre herbalismo e achei que faria sentido juntar a parte mágica da erva e, portanto, a parte energética da erva, bem como também a parte terapêutica da erva, que é o que eu estou a estudar neste momento. Então, eu estou a criar o meu grimório, o meu livro das bruxas de herbalismo, onde vai misturar estas duas vertentes, estas duas formas de se trabalhar com as ervas, a parte mágica e a parte terapêutica. Então ali eu vou fazer um compilado de ervas, as que eu mais utilizo aqui à minha volta, que eu tenho acesso, obviamente, e também a forma de trabalhar com elas, desde tinturas, desde óleos, desde infusões, desde bálsamos, desde tudo o que se pode fazer com as ervas. Então, esses são os meus grimórios ou o livro das bruxas. Entretanto, para mim, livro das sombras, não é tanto essa coisa de ritualística, talvez devesse ter um caderno desse género, não tenho, ok? Portanto, eu faço a ritualística e depois meio que eu fico a observar o resultado, porque eu também não faço assim tantos rituais que tenha que ficar a observar tudo, mas eu não tenho um caderno onde eu aponte os rituais, ainda não me dei a esse trabalho. Sinceramente, ainda não me dei a esse trabalho. Na verdade, eu tinha mas meio que não foi para a frente, não é? Sabem, não tenho aquela... Ainda não é o momento. Então, eu sinto que o livro das sombras para mim funciona mais como o trabalho de shadow work ou das sombras, daquilo que nós vamos desenvolvendo e da forma como nós vamos trabalhando e da forma como vamos pensando e a nossa evolução enquanto pessoas. Está a perceber? Então, para mim, o livro das sombras tem mais a ver com isso. Eu utilizo um caderno que eu chamo de diário emocional, que eu não escrevo diariamente, mas eu escrevo frequentemente lá, incluindo depois que eu saio da psicóloga, portanto da terapeuta, não é? Obviamente a terapia, porque afinal de contas uma pessoa tem que ir à terapia, não é mesmo? Enfim, para lidar com tudo o que a gente está a viver o caos, não é? O hospício que é o nosso planeta hoje em dia. Mas tudo bem. Enfim, então, para mim o livro das sombras funciona e seria mais um diário emocional do que para trabalhar as nossas sombras, no trabalho das sombras, shadow work, não é? Como o inglês maravilhoso, do que propriamente colocar a ritualística toda e as experiências que nós fazemos em termos práticos. Também não tenho propriamente um diário mágico, porquê? Porque todos os sonhos que eu tenho, que eu considero relevantes, porque eu tenho alguns sonhos, não é? Assim, bastante frequentemente,
mas aqueles que eu considero relevantes dentro daquilo que eu estou a trabalhar ou na tentativa de curar, né, ou que eu estou a olhar para a coisa no momento, eu tenho a tendência para escrever no diário emocional. Portanto, eu não tenho propriamente um diário mágico, como o termo fala, como o termo diz. Então, eu não tenho propriamente especificado ou dividido na minha cabeça desta forma, não é? Em que tenho que ter um grimório, um livro das sombras e um diário mágico ou um... Entendem a ideia? Para mim, são meramente rótulos que, como eu não faço parte da Wicca, não faz sentido eu estar a adotar essa coisa tão rígida e essa coisa tão definidinha. Para mim, são só cadernos, porque eu posso ter os cadernos que eu quiser, eu não tenho que ser, eles não têm que estar estanques, ou seja, eu tenho um primeiro caderno que quando eu comecei a estudar sobre bruxaria, de forma mais profunda, mas não significa que eu vá utilizar sempre esse caderno, porque eu posso utilizar ou criar um outro caderno onde tenho coisas mais avançadas ou mais desenvolvidas, porque a parte básica da bruxaria eu já aprendi, já é tão automático que não preciso de estar sempre a olhar para aquele caderno inicial. Então, se nós formos contabilizar, são só cadernos, não é? Cadernos de estudo, cadernos de experiências práticas, cadernos de desenvolvimento, cadernos de terapêuticos, como nós quisermos chamar. Mas lá está, eu não tenho nomes definidos, eu não tenho rótulos definidos, a não ser, às vezes eu digo, vou ver no meu grimório, vou ver no meu livro das bruxas, ou quando alguém me pergunta, que é muito raro, não é? Porque aqui toda a gente é santo católico, não é? Então, raramente perguntam, mas às vezes para me referir aos livros todos que eu tenho, aos cadernos todos, né? Ao conjunto dos cadernos, eu digo os meus livros de bruxa, os meus livros de bruxa, ok? Mas não é um rótulo que eu fico muito presa a ele, portanto, simplesmente eu vou tendo os cadernos conforme o meu próprio desenvolvimento e aquilo que me apetece. Por exemplo, o diário emocional não é o diário emocional, ou o meu livro das sombras, o que eu considero como livro das sombras, está na mesinha de cabeceira, porque muitas vezes durante a noite, quando tenho insónia do capeta, não é? Que aconteceu, por exemplo, esta noite, não é? Enfim, eu vou ao caderno e escrevo aquilo que me está a passar pela cabeça, né? Então, normalmente eu tenho o que eu considero como livro das sombras, que seria o diário emocional, na mesinha de cabeceira, para sempre que eu queira, eu possa escrever lá, certo? E também é um lugar privado, podemos dizer assim, não é? É um lugar que é íntimo, que é privado e que fica lá aquela parte que são os meus pensamentos, mais iluminados e menos iluminados, não é mesmo? Está lá tudo. Eu não sei se já tinhas ouvido ou não falar sobre estes livros, se achas que é necessário ou não ter esta definição, estes rótulos, se já tens o Grimório, se já tens o livro das bruxas, o livro das sombras, se já tinhas ouvido falar, deixa aqui nos comentários para partilharmos a nossa experiência, certo? Porque afinal de contas, a bruxa solitária faz tudo meio que sozinha, não é? Mas nós podemos partilhar experiências aqui e se gostas deste tipo de conteúdo, eu costumo aprofundar um bocadinho mais dentro da newsletter que é gratuita. Podes subscrever de forma gratuita e ter aqui conceitos básicos e mais profundos, mais aprofundados, reflexões mais aprofundadas relativamente a estes temas de bruxaria, de paganismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como deixo em todos os vídeos, para subscreveres gratuitamente e no momento em que subscreves, tu recebes em PDF no teu e-mail a guia prático de como criar o teu grimório ou o teu livro das bruxas, o teu caderno de conhecimento. Basta subscreveres aqui a newsletter e se tiveres ideias de temas que gostarias que eu abordasse, podes fazê-lo também aqui na secção dos comentários, porque o vídeo sempre continua na secção dos comentários. Eu vou-me ficando por aqui, espero ver-te no próximo vídeo. Beijinhos!